Ao contrário dos oportunistas e opositores do governo Bolsonaro, os Estados Unidos mostraram que a China não vai brincar, que o governo chinês não vai brincar em seu território. E Trump não aceita interferência e pôs a China para correr dos Estados Unidos. É isso mesmo, os Estados Unidos botou tudo na mesa e ordenou que a China feche imediatamente a embaixada em Houston e os funcionários foram flagrados queimando documentos. Em uma escalonada das tensões geopolíticas entre os bastiões do Ocidente, de um lado, Estados Unidos, e do outro, a China comunista tentando dominar o mundo com suas doutrinas expansionistas, o governo de Donald Trump ordenou que a China feche a sua embaixada consulado em Houston, no Texas. Houston é famoso por ter um dos maiores e mais movimentados aeroportos do mundo. Obviamente, os comunistas estão chiando, condenando a decisão, que foi ultrajante e sem precedentes para eles. A ordem de Washington, emitida na terça-feira, marcou uma provocação política lançada unilateralmente pelos Estados Unidos, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, na quarta-feira, em um briefing de rotina em Pequim. A China insta os Estados Unidos a rescindir imediatamente sua decisão errônea. Caso contrário, a China adotará respostas legítimas e necessárias. Olha a ameaça aí, o governo chinês decidindo ameaçar o governo dos Estados Unidos. Morgan Ortagus, porta-voz do Departamento de Estado, disse que Washington ordenou o fechamento do consulado chinês em Houston para proteger a propriedade intelectual americana e as informações privadas dos cidadãos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não tolerarão as violações da RPC, a nossa soberania e intimidação do nosso povo, assim como não toleramos as práticas comerciais desleais da RPC, o roubo de empregos nos Estados Unidos e outros comportamentos flagrantes, disse Ortagus em comunicado, usando uma abreviação de RPC, a República Popular da China. O presidente Trump insiste em justiça e reciprocidade nas relações Estados Unidos e China, disse ela. As declarações do Ministério das Relações Exteriores vieram depois que bombeiros e policiais responderam a chamadas sobre incêndios testemunhados na terça-feira no consulado chinês em Houston. Imagens veiculadas por emissoras de televisão locais mostravam pessoas queimando documentos nas instalações do consulado. Wang não especificou o prazo para o consulado chinês interromper as operações. Hu Xijin, editor-chefe do tabloide do Partido Comunista Global Times, tuitou na quarta-feira que o consulado foi ordenado a fechar em 72 horas. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China também acusou os Estados Unidos de violar o direito internacional e de renegar um acordo consular bilateral. Ele disse que Washington há algum tempo assedia o pessoal diplomático chinês dos Estados Unidos e intimida estudantes chineses, que é maior intimidação do que o próprio Partido Comunista Chinês faz com o seu povo lá na China. Nós estamos recebendo, pessoal, denúncias gravíssimas de chineses sendo levados para campos de concentração. Isso é o que está acontecendo com os próprios chineses dentro da China. E aí, Donald Trump bateu na mesa e mandou a embaixada chinesa embora de Houston. Donald Trump tem mais denúncias ainda, denúncias sobre hackers e os Estados Unidos fechando este consulado após estas denúncias. Os Estados Unidos acusou hackers chineses de tentarem roubar estudos sobre uma vacina para o novo coronavírus. O governo dos Estados Unidos fechou o consulado da China. A medida, segundo o anúncio feito pelo Departamento de Estado americano, visa proteger a propriedade intelectual americana e as informações privadas dos americanos. Eles bateram de frente com um presidente de verdade. Eles bateram de frente com uma nação
patriota, com uma nação que tem um governo patriota, estadista, que fecha o seu território sim diante de qualquer ameaça. Nós estamos falando dos Estados Unidos, não estamos falando de qualquer país, não. E a China não pode enfrentar, acusar e disseminar o ódio contra os Estados Unidos simplesmente porque eles estão defendendo o seu território. Visto isso, entendido este fato, deveríamos estar cobrando o mesmo da nossa nação, o mesmo do nosso Brasil, que há poucas horas está injetando vacina chinesa nos seus brasileiros, tudo isso pela aliança do governo de São Paulo, o governo João Dória, com o governo chinês. Agora, os brasileiros recebendo vacina chinesa, recebendo uma vacina que vem direto do território, que foi o responsável por este vírus que atacou mundialmente, e a China, claro, não mostrou, o governo chinês, claro, não mostrou nenhum arrependimento do que fez ao mundo. E é hora do Brasil agir como um pouco como os Estados Unidos. Os americanos entenderam que houve violação dos estudos sobre uma vacina contra o novo coronavírus, e então foi hora dos Estados Unidos tomar um posicionamento. Vídeos flagraram documentos sendo queimados e Trump não se calou diante de tamanha afronta. O que é que eles estão queimando? O que é que a embaixada chinesa está tacando fogo? Por que é que os documentos estão sendo queimados logo após os Estados Unidos descobrirem hackers chineses tentando roubar estudos sobre a vacina do novo coronavírus? A ordem foi: ordenamos o fechamento do consulado da República Popular da China em Houston para proteger a propriedade intelectual americana e a informação privada dos cidadãos. Algo mais nessa informação aí, ó. Informação privada dos cidadãos. Donald Trump percebeu, teve o senso de que informações privadas de cidadãos americanos também estavam sendo vasculhadas. A notícia é gravíssima e já tem mídia esquerdalha tentando defender a China, tentando atacar Donald Trump e dizer que ele está agindo de forma irracional, totalitária. O que ele está fazendo, que fique bem claro, e você precisa compartilhar este vídeo para anunciar ao mundo, o que Donald Trump está fazendo é o que os demais países e governos deveriam estar fazendo: defendendo o seu próprio povo, defendendo a sua própria nação, defendendo a sua própria tecnologia e ciência. Eles são muito espertos, eles fazem as coisas que são mais fáceis, invadem estudos, tecnologias de outros países e acham que vai ficar por isso mesmo. Nos Estados Unidos não vai, porque existe um presidente que defende a sua nação, um presidente que defende o seu povo, ao contrário do que o governo ditatorial comunista chinês tem feito. A China tem 5 consulados nos Estados Unidos. O de Houston foi aberto em 1979, mas que é uma cidade onde tem o maior aeroporto dos Estados Unidos. Por aí nós já vemos a estratégia de Donald Trump. Segundo jornais de Houston, os bombeiros foram ao consulado chinês na noite de terça-feira porque documentos estavam sendo queimados no pátio do edifício. No Twitter, a polícia local disse que se via fumaça, mas que as forças da ordem não receberam autorização para entrar no edifício. A reação chinesa, claro, aconteceu imediatamente. Eles protestaram contra a decisão, a qual classificaram de provocação política que prejudicará as relações diplomáticas bilaterais. É uma provocação política que viola gravemente o direito internacional, denunciou o porta-voz, e disse que a China condena essa decisão escandalosa e injustificada. Se vocês não acharam justificativa, nós apresentamos a vocês: violação da privacidade dos cidadãos americanos, violação, hackers invadindo a tecnologia e ciência dos novos estudos da vacina, não só dos Estados Unidos. Isso foi denunciado por outros países também. Então, se para eles não há justificativa, para o povo de bem, para o povo que não está acostumado com uma ditadura comunista, existe justificativa sim. Mas a China insiste em ameaçar os Estados Unidos e a todos aqueles que decidem romper com as suas ações. Eles acham que o mundo depende deles. E como é que o mundo vai provar que não depende? Gente, vamos acordar.
A maioria do que nós estamos vendo dentro dos países vem de comércio chinês. E até quando o povo das nações deste mundo vão permitir que um governo que subjuga o seu próprio povo, que leva o seu próprio povo para campos de concentração, se eles não seguem as suas ordenanças? Até quando um mundo democrático, um mundo livre, vai permitir que eles continuem a controlar o comércio dentro de suas próprias nações? Isso é o que o Brasil precisa entender também. E como nós acabamos de ouvir a notícia do ministro da Saúde dizendo, né, da brilhante aliança com Oxford para o provimento da vacina, que já está em fase avançadíssima no mundo, o final do seu discurso é que o governo de São Paulo fechou, né, um contrato com o governo chinês, que tem a vacina chinesa e que, caso da Oxford não dê para suprir todos, nós vamos ser vacinados com a vacina chinesa também. Você vai aceitar isso? É claro que não. Embora estejamos do lado do governo, não aceitamos a decisão do governo de suprir a carência de vacinas que não foi suficiente de Oxford com a vacina chinesa. O povo brasileiro de bem não quer vacina chinesa. Será que isso tá difícil para entender? Que fique bem claro. Compartilhe este vídeo, leve essa informação a todos os cidadãos de bem e vamos cobrar sim, e cobrar também do governo Bolsonaro. O Brasil de bem, o Brasil que está com o governo Bolsonaro, não quer vacina chinesa. E os nossos parabéns ao governo de Donald Trump, que mais uma vez brilha, mostrando a sua soberania e o seu patriotismo. Você assistiu Brasil Acima de Tudo. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e receba conteúdos novos todos os dias.